Boa noite a todos. Imenso privilégio estar numa faculdade teológica. Esse aqui tá bom, né? Tá bom? Normalmente não sou convidado, principalmente nos seminários. Mas olha só que bom, hoje eu estou aqui. E eu quero começar com uma pergunta. Pode um cristão crer em Darwin? O que mais bate com a palavra de Deus? A origem das espécies de Charles Darwin ou fomos planejados? A maior descoberta científica de todos os tempos. Se você me acompanha na internet, sabe que a minha resposta é clara. É um absurdo. É péssima filosofia com péssima teologia, com péssima ciência. Alguém não está lendo a Bíblia, alguém não está acompanhando as mais recentes descobertas científicas. Tem grupos que se dizem eruditos, que os principais cientistas brasileiros estão do lado deles. Então, esses cientistas não estão lendo a ciência, não estão seguindo as mais recentes descobertas científicas. Pior, não estão lendo a Bíblia. Alguém não está lendo a Bíblia, alguém não está lendo a ciência. Eu tive um privilégio de nascer batista, terceira geração, e desde pequenininho eu leio a palavra de Deus. E a minha professorinha da IBD sempre me ensinou que um grande Deus, em 6 dias, há 6.000 anos, pelo poder único e exclusivo da sua palavra, fez todas as coisas. E que há inúmeras referências bíblicas que apoiam essa visão. É isso que eu quero falar para vocês hoje, como eu cheguei nessa conclusão. Obviamente, há um grupo que defende uma posição evoteísta. Eles eram evoteístas, agora eles estão dizendo que eles são criacionistas evolucionários. Eu digo que era pesticida, agora virou defensivo agrícola. É um terror, é um terror. Eu fui evolucionista teísta por 40 anos da minha vida. Eu não lia a Bíblia, eu não estudava ciência, eu tinha comprado as ideias científicas e entendido que aquelas ideias seriam verdades. O dia que eu passei a estudar a ciência e ler, de fato, a palavra de Deus, deixei para trás as coisas que para trás devem ser deixadas. Péssima ciência, péssima filosofia e péssima teologia. Será que um grande Deus guiaria a evolução? Claro que não. A evolução não é um processo guiado, Marcos deixou muito claro aqui. É um processo aleatório, não guiado, despropositado. É um processo totalmente desprovido de direção. Ele não tem propósito, não tem intenção. É um processo que faz a vida sem querer fazer. Se você coloca Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução. E o pior, você destrói Deus. Deus passa a usar a morte para sofisticar a vida. Deus se torna um Deus menor, o Deus do devagarinho. O Deus que faz lenta, gradual e sucessivamente. O Deus que faz e não gostou. O Deus que faz e não gostou. Outro dia, numa aula de um evolucionista teísta, numa grande igreja brasileira, cheia de cristãos, o professor evolucionista teísta teve a audácia de dizer que, sabe como você foi feito? Deus fez a primeira versão e não gostou. Depois ele fez a segunda, ficou um pouco melhor, mas não gostou ainda. E ele foi fazendo, não gostando, fazendo e não gostando. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. Então, você não só destrói a evolução, você destrói os caráteres, as características, os atributos de Deus. Deus se torna um Deus insano, mau, um Deus que tem que usar por tentativa e erro, um Deus perverso que vai eliminando as suas obras mal feitas ao longo da história. Um Deus que não é digno de ser louvado. Esse é o Deus do evolucionismo teísta. Se você acha que Deus nos fez, então você é macaco. Você terá que concordar com o Pirula, com os biólogos evolucionistas, que dizem que somos macacos. Outro dia o Augusta, num programa, disse, é a certeza absoluta que somos macacos. Eu fui combater e entraram os evolucionistas teístas, falo, o professor Marcos é herege.
Obrigado, Augusta, por reestabelecer a verdade. Você é um macaco, você evoluiu, o chimpanzé é teu parente, mas foi Deus que quis. O que é que você acha? Somos macacos? Vou falar um pouco sobre isso. Se você acha que Deus guiou a evolução, você é um peixe. O seu tataravô foi um peixe, você vai concordar com o Pirula, que nos seus estágios de desenvolvimento embrionário, você tinha uma fenda branquial, que os embriões de Haeckel ou Haeckel eram verdadeiros, uma farsa. A gente não tem fendas branquiais, são meras dobras. Olha só, a gente vai fazer couro, com uma teoria totalmente falida, equivocada. Nós, cristãos, que temos que defender a verdade, faremos coro com uma grande mentira. Quando você é um evolucionista teísta, você vai ter que voltar para a escola, como o Pirula precisa voltar para a escola. A professora doutora Elizabeth Mitchell, acabei de fazer um podcast ontem, assista, ela ensinou o Pirula. A gente não tem fendas branquiais, nós não temos um passado evolutivo reproduzido no nosso desenvolvimento embrionário. Gente, a evolução iniciou-se numa grande fraude, continua numa grande fraude, está morrendo numa grande fraude. Eles colam ossinhos para achar os seus hominídeos, eles forjam os embriões para defender um passado evolutivo nos nossos embriões. Eles arrumam evidências onde as evidências não existem. Uma grande fraude que cristão não pode se associar a ela. Será? Somos peixes? Se você é um evolucionista teísta, você vai achar que esse foi o mecanismo que Deus usou para criar a vida. Partiu de um peixe, chegou num pescador, que agora pesca o seu tataravô. Exatamente, gente, alguém é peixe aqui? Eu acho que o único que quer ser peixe é o Fagner. Quem dera ser um peixe, para no seu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor para te encantar, passar a noite em claro, dentro de ti. Gente, é um absurdo, tão absurdo. Por que você acha que eu sou ácido, extremamente ácido contra essa posição? Ela é digna de confiança? Absolutamente não. Se você é um evolucionista teísta, muito provavelmente você crê no Big Bang. Você é um Big Banguista. Todo evolucionista teísta, ele não é só meio evolucionista, meio em relação à vida. Ele também é Big Banguista. Eu nunca encontrei um evolucionista teísta que não fosse Big Banguista. Ele coloca Deus para guiar a evolução e ele coloca Deus para guiar a evolução do universo. Ele crê no modelo lambda CDM, ele crê que um Deus lenta, gradual e sucessivamente, a partir de uma nuvem gasosa em expansão, foi estruturando o seu universo. Olha só, então ele é um evolucionista total. Se você é Big Banguista, você é meio evolucionista. Ele regulou as forças naturais para que aquela nuvem gasosa em expansão formasse o universo. Se Deus regulou as condições, Deus foi totalmente destruído. Vou mostrar para vocês. Se você é um evolucionista teísta, você não deve estar lendo a Bíblia, porque a Bíblia é clara demais. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela palavra de Deus. Jesus chegou para Lázaro e falou: Lázaro, sai para fora. Ele, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, foi saindo. Jesus, quando a mulher tocou, vertia sangue, encostou nas suas vestes, ele falou assim: senti que de mim saiu o poder. E o poder que saiu de Jesus imediatamente curou aquela mulher. Ele imediatamente transformou a água em vinho. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela age imediatamente. Se você é um evolucionista teísta, você vai ter que rasgar esse versículo da sua Bíblia. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sábado, o 7º dia.
E o santificou, você vai ter que torturar esse texto como os evolucionistas teístas torturam. Você vai ter que dizer que o dia são milhões e milhões de anos. É o ion da palavra de Deus que acomoda eras. Não acomoda, é claro que não. Você vai ter que dizer que o sétimo dia Deus está descansando por uma era. Aqueles absurdos teológicos. Eu sou um pouco teólogo também, viu, professor? Claro. Olha, você vai ter que rasgar os salmos da sua Bíblia, porque Salmos 33:6, que diz que mediante um processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos, por seleção natural, mutações e muito, muito tempo, o Senhor fez todas as coisas? Não, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Salmo 33:9, tema ao Senhor a terra toda. Temam-lhe todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo. Sabe o que é esse logo aqui? Você vai no hebraico, você estuda hebraico, obviamente, você faz uma faculdade. O logo aqui é imediatamente. Não tem nenhum intervalo de tempo nesse logo. Logo tudo apareceu. Se você é um evolucionista teísta, como William Craig acaba de fazer, você vai dizer que Jesus é um mentiroso. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Jesus, perguntado sobre o casamento, ele disse, então respondeu eles, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Quer versículo mais claro? Eu não vejo como a gente não vê claramente na palavra de Deus que desde o princípio, Deus nos fez homem e mulher. Jesus falou em aramaico, as suas palavras foram registradas em grego, e a mesma palavra que foi usada em grego para o princípio da declaração de Jesus, é a palavra que está em Gênesis 1:1. E ele faz referência, não tendes lido? Ele está falando de Gênesis. Desde o princípio, porque foi ele que falou, sem ele nada do que foi feito se fez, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele diz, olha, desde o princípio. Olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você é um Big Banguista, não tem como acomodar. No Big Bang demora 9,3 bilhões de anos para a terra aparecer. Então Jesus, desde o princípio, nos fez e colocou aonde? Se a terra demorou 9,3 bilhões, não faz sentido, você tem que torturar a palavra de Deus, você tem que dizer que ela é alegoria, que ela é poesia, que ela é mito, que ela é cópia do épico de Gilgamesh. Você tem que desqualificar a palavra de Deus para encaixar ali. Fake news, gente, não tem jeito. Gente, a gente não pode fazer associação com a evolução, porque a evolução foi criada para matar Deus, tirar Deus da sociedade, tirar Deus da nossa sociedade, tirar os seus princípios e os seus valores. Dawkins um dia escreveu assim, there's probably no God, so now stop worrying and enjoy your life. Probably no God, ele está dizendo, a ciência matou Deus. Ou melhor, ele disse, Darwin matou Deus. Então pare de se preocupar, não vá mais na igreja, não tem Deus, não tem justiça, não tem pecado, não tem juízo. Olha, o que aconteceu com a evolução? Tirou todos os valores da nossa sociedade. Agora nós temos raças inferiores e superiores. Temos órgãos vestigiais, estamos cheios de lixo. A infidelidade, você está tentando preservar a sua espécie. A síndrome de Down, aborte. O homossexualismo é gene gay, a ideologia de gênero. Gente, os aborígenes foram caçados por esportes, negros foram colocados em jaulas. O Discovery Institute tem o Human Zoo nos Estados Unidos, assista o documentário, olha lá, eles estão em... Por quê? Para um display da evolução. Foram os evolucionistas que colocaram um evolucionista extremamente famoso, fez um display da evolução e colocou as raças inferiores lá. Se você é um evolucionista teísta, você vai ter que concordar com Walton, que escreveu essa heresia absoluta. Eu li esse livro. Eu não sei como algum cristão pode ler esse livro e continuar com esse livro na estante, na sua prateleira. No final, o Walton disse assim, sabe por que eu me tornei um evolucionista teísta e passei a defender o evolucionismo teísta? Porque meu filho entrou na escola
E ele voltou da escola e me disse assim: pai, agora eu aprendi sobre o Big Bang, pai, agora eu aprendi sobre a evolução. O que eu faço, pai? Porque a Bíblia diz o contrário. Sabe o que o Walton falou? Fica de boa, filho. Casarei Deus com a evolução, casarei Deus com o Big Bang. Um compromisso falido. Ele não quis educar corretamente o seu filho. William Craig acaba de apostatar, escreveu um livro, In the Quest of the Historic Canadian. Um dia eu estive com o William Craig aqui em Águas de Lindóia, num congresso da Fiel. Falei antes dele, destruiu o Big Bang, depois ele subiu lá para defender o Big Bang. Por isso que acho que a Fiel nunca mais me convidou para os seminários. Ele era um meio evolucionista teísta, se tornou um completo evolucionista teísta. E sabe o que ele disse? Os apóstolos e discípulos de Jesus não souberam ler Gênesis, porque leram como literal, como técnico, consistente, coerente. É alegoria, é poesia. O Craig sabe ler a Bíblia melhor que os seus discípulos de Jesus, que o próprio Cristo, porque ele fez referência a Gênesis, quando ele disse: não tendes lido, que desde o princípio eu os fiz. Outro dia eu estava em São Paulo e recebi esse convite. Eu acho que foi o evento mais pitoresco da história da igreja brasileira, para não dizer outra coisa. Eu falei no meu WhatsApp, eu coloquei anátema. O pessoal falou assim: você foi muito forte, Marcos. Eu acho que eu fui fraco. Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Tem uma fundação, uma associação no Brasil, que eu falo que é a Associação das Letrinhas, que financiou esse negócio aí. Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Irmãos, quem é que concorda aqui que a gente deve ler a Bíblia com Charles Darwin? Eu aprendi com a minha professorinha que eu devo ler, da IBD, que eu devo ler a Bíblia com a Bíblia. E eu posso pedir só a ajuda do Espírito Santo de Deus. E se eu não entender, é um mistério não revelado. Eu tenho que ler Charles Darwin com a Bíblia e perceber que ele nem sequer tinha uma evidência científica quando escreveu o seu livro. Uma evolução totalmente falida. Esse livro, A Origem, é um despropósito total. É uma tentativa de destruir a igreja. Muitos pastores têm esses livros nas suas prateleiras. Esse livro, A Origem. 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Irmãos, o dia que a gente tiver 4 visões cristãs sobre as nossas origens, o cristianismo está derrotado. E é isso que eles querem fazer. Quantas visões cristãs nós temos sobre a salvação? Uma só. Quantas visões cristãs nós temos sobre o aborto, o casamento, a salvação? Por que eles querem nos dividir? Para destruir. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Esse livro tem um financiamento da Templeton. A Templeton é uma associação secular, tem posto milhões de dólares no Brasil, tem financiado uma associação, tem financiado esses livros, e se você for na associação Templeton, está lá. Esses recursos têm uma única função, um único objetivo: convencer a igreja de que a evolução é compatível com a fé cristã. Estão tentando nos destruir por dentro. Você não percebeu ainda? Eu já. Agora eles têm um programa, um kit para crianças. Eles estão nas escolas confessionais oferecendo esse kit para ensinar os nossos filhos que eles são macacos sim, que eles são peixes, que Deus guiou esse processo desastrado da evolução. Olha só. Mas não contavam com a nossa astúcia. Gente, para você ser um evolucionista teísta, você tem que torturar a palavra de Deus, você tem que deturpar a palavra de Deus, você tem que tirar dela a sua autoridade, você tem que dizer que Gênesis é alegoria, que é poesia, que só tem mito lá. Não tem poesia nenhuma em Gênesis, a única poesia é de Adão para Eva, quando, é lógico, né, aquela velha tática. A estrutura é poética, mas o texto é consistente, coerente, claro, sólido. Você destrói toda a coerência da palavra de Deus. Para você ser um evolucionista teísta, você tem que deixar a melhor ciência de fora, a ciência do design inteligente, que cresce no mundo inteiro. Os grandes cientistas brasileiros estão com design inteligente. Tivemos mais de 1.000 no nosso congresso, somos mais de 80. Agora, a Associação das Letrinhas tem os mesmos 4. Pode ver, toda hora são os mesmos 4. Olha só.
A teoria do design inteligente, gente, com os seus pressupostos científicos, com seus conceitos científicos, mostram claramente que um Deus de extrema inteligência fez todas as coisas. Com complexidade, com informação, com evidência, com ajuste fino. Você tem que sair fora da boa ciência e ficar com aquela velha e derrotada história da evolução darwiniana. Você tem que perceber, você tem que deixar de lado os pressupostos da teoria do design inteligente que mostram que o universo é extremamente inteligente. E quanto mais a gente estuda, a gente percebe que essa inteligência aumenta mais. Leia os livros, então, do design inteligente, você vai deixar para trás esse compromisso totalmente equivocado, danoso, destrutivo do evolucionismo teísta. Fui 40 anos evolucionista teísta, fui um zumbi da fé. De segunda a sexta, eu cultuava a ciência, 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 ciência. Vai nos congressos deles, é só ciência, ciência, ciência. Sábado eu descansava e domingo eu cultuava um Deus totalmente desprovido dos seus atributos invisíveis, do seu eterno poder, de sua divindade. Leia os livros, A Caixa Preta de Darwin, foi traduzido, sensacional, o cara que traduziu é maravilhoso. A melhor tradução do mundo, eu que traduzia. Leia A Involução de Darwin, do Michael Behe, dizendo que a única coisa que aconteceu na Terra foi involução. Gente, a Bíblia explica a Bíblia e a Bíblia destrói o evolucionismo teísta. Jesus, quando terminou a sua obra, ele viu que era muito bom. Depois do muito bom de Deus, não estava para melhorar, gente. Michael Behe diz, a gente só está evoluindo na Terra. Os mecanismos do darwinismo nos causam uma involução. Olha esse livro, sensacional. Leia os livros do Stephen Meyer, O Retorno da Hipótese de Deus, A Dúvida de Darwin, a evolução não aparece no registro fóssil. Leia os meus livros, claro. Best-sellers. Ficou entre os 1000 mais vendidos da Amazon outro dia, lá nos Estados Unidos. No outro dia ele estava em primeiro lugar no Brasil, em evolução. O Darwin era o segundo, ganhei de Darwin. Entre os 1000 mais vendidos da Amazon, o Paulo Coelho não estava, eu ganhei do Paulo Coelho. Sabe por quê? Porque esses livros defendem a boa ciência, que bate exatamente com a palavra de Deus. E Deus privilegia os seus. Obrigado, Senhor. Gente, Darwin é o homem que matou Deus. Darwin é o homem que matou Deus. O darwinismo foi feito para matar a nossa fé, retirar Deus da sociedade, Deus da ciência. E a gente está fazendo associação com as trevas. É uma associação com as trevas, o evolucionismo teísta. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu milito nessa área há 20 anos. Eu sou cientista, eu sou teólogo, eu sou filósofo, de tudo um pouco. E eu posso dizer para vocês com clareza, eu fui 40 anos um evolucionista teísta, um compromisso espúrio com as trevas. Gente, as mutações são defeitos, e defeitos causam defeitos. A mutação jamais criou nada de novo na Terra. E a gente, como cristão, está achando que Deus guiou isso aí. Pedimos autorização para Ele. A seleção natural não faz nada, absolutamente nada. E mesmo se ela fizesse, ela só ceifaria o mais debilitado. E o tempo é curto demais. Vou mostrar para vocês as provas definitivas de que o evolucionismo teísta faliu. Calma aí, que eu estou chegando lá. Somos macacos? Somos macacos? A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. O registro fóssil deveria estar repleto delas. E essa talvez seja a objeção mais grave, mais óbvia. Gente, a gente foi no registro fóssil de Stephen Jay Gould, observou o registro fóssil e disse, a evolução não está lá, a gente só tem as formas, os extremos e os nódulos, mas as formas transicionais simplesmente não estão lá. Os evolucionistas teístas acham que Deus esperou a coisa acontecer, quando tinha 10 mil, foi lá no meio dos hominídeos e escolheu um casal. Gente, não teve hominídeo na Terra. O que ele escolheu se não teve hominídeo? Os neandertais eram mais humanos que a gente. Aqueles ossinhos, é tudo ciência de super bonder, durepox, tudo fake. E a gente fazendo associação, outro dia encontramos tecido mole em dinossauro. Células sanguíneas, mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas. Uma prova
culpável de que os dinossauros viveram entre nós até 1600 depois de Cristo. A Bíblia cita dinossauro, o bimote é um braquiossauro, o leviatã é um dragão que cuspia fogo. Há várias e várias evidências de que os dinossauros viveram até 1600 anos depois de Cristo. Eu tenho uma palestra sensacional, maravilhosa, no meu canal do YouTube, e é boa porque é minha, falando sobre... Aí chegam os pastores evolucionistas teístas, o Marcos é herege, veja só, não tem dinossauro na Bíblia. Como que não tem dinossauro na Bíblia, gente? Dá uma olhada em Jó 40:15, é um braquiossauro, Jó 41 é um dragão, não pode ser outra coisa. Gente, você vai ter que acreditar que tem hominídeo, é o Homo naledi, isso aí é o Homo nalisa, é uma obra de arte, gente. Você vai ter que acreditar que nós estamos cheios de junk DNA, porque o processo evolutivo deixou um monte de lixo no nosso DNA. Fomos investigar, não é lixo. É informação de como usar a informação. A evolução foi refutada em todos os seus aspectos. Não sobrou pó sobre pó, pedra sobre pedra. E a gente está fazendo associação com eles. Sabe por que eles estão tentando destruir a igreja por dentro com o evolucionismo teísta? Porque é que nós que estamos fazendo a contra-revolução. Então eles querem destruir o inimigo por dentro com o evolucionismo teísta. Gente, o junk DNA é um mito, é só informação. Falaram que a gente tem órgãos vestigiais do processo evolutivo. Se você é um evolucionista teísta, seu apêndice é um vestígio evolutivo. Fomos ver o apêndice, ele tem duas funções. Faz parte do sistema imunológico, ele também guarda as bactérias do bem, quando você tem aquele santo processo, a diarreia. No terceiro chuá você já está bom, gente. E o apêndice repovoa o seu trato intestinal. A anteevidência é uma grande evidência de que Deus fez pronto, desde o início. Leia o meu livro, tá bom? Agora eu vou chegar nas principais evidências, que acabaram com qualquer possibilidade da gente ter evoluído. A evolução é uma teoria falida. Quem defende a evolução, defende uma teoria falida. O evolucionista teísta defende uma teoria falida e tenta grudar Deus nela. Pode? Não pode não. O meu Deus eu não deixo. Porque eu sou Pedro, eu corto as orelhas. O Marcos é mais João. Gente, fomos no nosso DNA e nós temos mutações deletérias lá, acumuladas. Só mutações deletérias, não é uma mutação do bem. Com o projeto Genoma, conseguimos hoje sequenciar DNA de um monte de humanos. Percebemos que a gente tem uma média de mutações deletérias acumulada. E não são muitas. Percebemos que de cada geração estamos acumulando 50 a 100 mutações deletérias. Uma geração dura de 20 a 25 anos. Fizemos a conta, estamos na Terra há 6.000 anos, seu bobão. Você acreditou nos milhões, você acreditou no íon. Você falou que para Deus 1000 anos é um dia, um dia 1000 anos. Aquele versículo não tem nada a ver com a criação, mas você colocou ele lá. Não foi? Eu também, tá? 40 anos eu fui assim, um bobão. Olha só, gente. Aí você vai lá na Eva mitocondrial, no Adão Y, a gente descobriu Adão e Eva na nossa mitocôndria, no nosso Adão Y. E há quantos anos eles viveram? 6.000. O pior, você vai regredindo, para em 3 mulheres. Depois converge numa só. As 3 noras de Noé. O dilúvio bíblico, global. Agora tem pastor falando que é local. Que absurdo é isso, gente? Tem gente que não está lendo a Bíblia, não está lendo Gênesis para saber que o dilúvio foi global. Destruiu tudo, tudo que vivia, tudo que vivia. Não, foi local. Por quê? Porque querem acomodar a Bíblia às posições evolucionistas. Gente, tem um monte de podcast meu, assista, tá? Sobre essa aí. Assiste aquele lá que eu também estou lá. Marcos está lá, lindão, né, Marcos? Ó, o tecido mole, descobri. Mas esse aqui é o mais espetacular de todos. Deixa eu me voltar aqui. Essa é a última prova que eu quero mostrar para vocês. A prova definitiva de que a evolução não ocorreu, nem do cosmos, nem na vida, nem na Terra, veio com 2 fotos. E contra fotos, não há argumentos. A NASA, grande amiga do criacionismo, sem querer ser, mas ela lançou o James Webb. E o terror para Darwin
Fomos, então, conseguir, pela primeira vez na história da ciência, provar se aquele modelo do Big Bang era verdade, ou se o modelo do Big Bang do professor Adalto Lourenço era o verdadeiro, porque o professor Adalto Lourenço também era Big Banguista. Ele acreditava que Deus tinha dito, haja universo, e houve um bang. E o bang foi bem big. Conseguimos, então, provar. Gente, o Hubble foi lançado, o Robert Williams falou assim, aponta para um ponto escuro do universo, quero tirar a foto do universo quando ele não estava ainda formado. Nos seus primeiros momentos, todo ainda desestruturado, protogaláxias, não vai aparecer nada, porque é a idade das trevas. Aí ele falou assim, vou tirar uma foto daquele ponto ali, aquela seta vermelha, não vai aparecer nada, vou provar que Deus não existe, que o Big Bang criou o universo e tudo mais. Aí o professor Adalto Lourenço, antes de ser transferido com promoção, porque crente não morre, ele é transferido e é promovido na transferência, né? Ele disse o seguinte, cara, vai acabar com a evolução, vai acabar com o Big Bang, vai acabar com o evolucionismo teísta. Porque essas fotos mostrarão um universo completo, complexo e plenamente, perfeitamente funcional. Quem que você acha que venceu? O professor Adalto Lourenço bebeu da palavra de Deus. Ele era um cristão raiz, um cristão que cria na literalidade de Gênesis. Cria não, entendia que era literal, nunca fez compromisso com as trevas. Sempre anunciou ao mundo que um grande Deus, em 6 dias, pelo poder único e exclusivo da sua palavra, há 6.000 anos tinha feito todas as coisas. A foto veio e bingo! O professor Adalto Lourenço venceu. Essa foto mostra que o universo foi feito pronto e ele é jovem, absolutamente jovem. Todas as galáxias já estão lá, todos os elementos já estão lá. A nucleossíntese nunca ocorreu, a idade das trevas nunca ocorreu, os milhões e milhões de anos nunca tivemos milhões e milhões de anos na Terra. Gente, game over. Game over. Falo em todos os meus podcasts. O professor Adalto Lourenço venceu, nossas professorinhas da IBD venceram. Os teólogos que fizeram compromisso com a evolução quebraram a cara. Eu quebrei 40 anos da minha vida, tá? Os seminários que fizeram compromisso com o evolucionismo teísta quebraram a cara. Por quê? Porque fizeram compromisso com as trevas, deixaram para trás a palavra de Deus. Aí mandou o James Webb, bingo, tirou outra foto, igualzinha, nós temos 2 fotos. Esse professor da Universidade de Yale falou, a gente olhando essas fotos, você passa do nada para essas galáxias totalmente formadas, num piscar de olhos. O Marcos disse, aquele 6 não pode ser 6. E, ao mesmo tempo, ser 9. As 4 visões cristãs sobre as nossas origens estão dizendo que não é 6. Pode ser 6, pode ser 9, pode ser um sinal qualquer, um balãozinho com uma cordinha, com uma perninha. Gente, não. Ou é 6 ou é 9. É o que a palavra de Deus sempre nos disse. O universo passou a existir num piscar de olhos. E ele tem 6.000 anos. Game over para todos os processos evolutivos. Feliz já a Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Os maiores cientistas brasileiros estão conosco. Os que não estão lendo a Bíblia e não estão acompanhando a ciência. Desculpa aí, mas não estão. Olha aí quanta gente boa, né? Tudo lindo, maravilhoso. Ó, é só a gente que consegue colocar o Rodrigo Silva, o Daniel Lopes, o Iago Martins, a Gil Magalhães, o Bispo Rodovalho, a Ângela Valadão e o Rodrigo Mocelin no mesmo palco. Por quê? Porque a boa ciência nos une e a boa teologia também. Esse aqui é o Michael Behe no Brasil. Tirou uma foto cercado de jovens extremamente sorridentes. Por quê? Porque eles não são macacos. Eles não são peixes. Eles são filhos do Altíssimo. Foram feitos prontos à imagem e semelhança de um grande Deus. A Trindade um dia se reuniu e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não a imagem de chimpanzé, peixe. Que é isso, gente? Para com esse negócio. Um monte de palestra nossa aí, tá bom? Deus tem me dado um grande privilégio de defender essa verdade em muitos palcos. Estive lá no Flow com o Rodrigo Silva, na Inteligência Limitada, no maior debate científico do século, cristãos raiz ali, ó, sem compromisso nenhum com as trevas, defendendo que Deus em 6 dias tinha feito todas as coisas.
E o que aconteceu nesse debate? Até hoje, os Pirula, Sacani e o Jaime estão procurando a placa do caminhão que os atropelou. Você vê nos comentários, são extremamente favoráveis a nós, mas de repente, assim, eu sou evolucionista teísta. Parabéns, Pirula. Parabéns, Sacani. Parabéns, Jaime. Percebeu o compromisso com as trevas? Olha aí, tem um monte de palestra minha. Tá. Cientista bom é cientista que crê em Deus, que crê na palavra de Deus, na sua autoridade. Crê na sua professorinha da IBD, como o professor Adalto Lourenço e eu. E uma legião de grandes cientistas. É o Batman e o Robin contra o Coringa de Darwin, gente. Olha aí como é que está a situação. A gente venceu, tá? Desculpa aí, mas a gente venceu. Então, ó, a evolução ocorreu? Fake news. Deus guiou a evolução? Fake news. Deus nos fez prontos à sua imagem e semelhança. E os chimpanzés também, estrategicamente posicionados. Vocês perceberam? Ó, tem meus livros aí, se você quiser ler, tá bom? Fé dos ateus e tudo mais. Ó, eu estou querendo bater o Mr. Beast. E para isso eu preciso que você se inscreva no meu canal do YouTube. Você está inscrito no meu canal do YouTube? Eu, no final desse debate, eu vou sortear um livro. E vou chegar para você e falar assim, ó, você está inscrito no meu canal do YouTube? Se você estiver, você ganha um livro. Se não tiver, é que nem o Mr. Beast. Ele fala, quer ganhar uma Ferrari? Tem que estar inscrito no meu canal. Então, ó, se não está inscrito, dá um clique lá nesse QR Code aí, tá bom? Se inscreva no meu canal. Aí, 1, 2, 3... Se eu chamar você, se você não estiver inscrito, hein, vai ser feio. Outro dia eu chamei o rapaz, ele não estava inscrito. Rapaz, que situação. Se inscreveu aí? Maravilha. Pode um cristão crer em Darwin? Essa é a pergunta que fica para você. Muito obrigado. Maravilha. Que maravilha. Uma expressão que usamos sempre, né? Foge como o diabo foge da cruz. Pastor Marcos Davi, qual é o ponto que você aborda e os evolucionistas fogem, se escondem? Qual é o ponto que eles mais têm medo? Qual é o assunto que no debate os coloca em xeque? A evolução tem vários gargalos ali, né? Os livros não trazem, mas cientificamente a gente sabe que a evolução não explica muita coisa. Mas eu sempre destaco a questão das mutações genéticas. Por quê? Porque dentro da proposta evolutiva darwinista, as mutações são as grandes responsáveis por introduzir novas informações no código genético. E a partir dessas novas informações, entre aspas, adicionadas pelas mutações, a gente tem o processo de especiação acontecendo, né? Novas espécies surgindo. Mas, como o Marcos falou, e eu também já comentei num dos congressos do design inteligente, a imensa maioria das mutações é deletéria ou silenciosa. O que é que significa isso? Que uma mutação acontece no código genético, mas essa mutação não se expressa. E por ela não se expressar, você não tem nenhuma mudança fenotípica ou comportamental naquele ser vivo que nasceu com aquela mutação. Outra coisa, o mecanismo de reparo do DNA é consertar as mutações que acontecem. Então, se na vai querer dizer que as mutações são as grandes responsáveis para a introdução de nova informação dentro do DNA. Particularmente quando o teólogo vai ler o livro de Gênesis e lê que lá
Deus criou todos os seres vivos segundo a sua espécie, essa palavra espécie não está bem traduzida para a língua portuguesa. Porque vamos pensar o seguinte, quando Deus criou o jacaré, Ele criou o jacaré do papo amarelo, Ele criou o crocodilo do Nilo, Ele criou o crocodilo de água salgada, Ele criou o gavial. O que Deus criou? Quando Deus criou o cachorro, Ele criou o dog alemão, Ele criou o chihuahua. Ou Ele criou o dog alemão, o chihuahua, o pastor alemão, o pug, o pitbull, Ele criou todos. Aí é a questão de como você vai interpretar o texto bíblico. Como é que Deus criou Adão? Com cabelo crespo ou liso? Com olho azul ou olho castanho escuro? Percebe? Então, quando a gente lê isso no Gênesis, é muito melhor que a gente entenda o que o autor está querendo dizer ali, né? Claro que o autor não estava escrevendo um texto científico, mas é muito mais razoável a gente entender que Deus criou segundo as suas famílias. E a partir das suas famílias, as variações são todas dentro do mesmo tema. É dog alemão, é chihuahua, é pitbull, é doberman, é dálmata, mas é tudo canes familiares. Então, eu acho que as mutações que são usadas aí são falhas com relação a isso. Quando entra nesse assunto, complica para ele. Muito, muito. Que legal. Professor Marcos Eberlin, eu estudei teologia com o livro Merece Confiança, o Antigo Testamento. Opa. E quero confessar para minha esposa que eu namorei com outra pessoa, além dela, eu namorei com o Ion. Eu namorei com essa ideia do Ion aí no meu seminário, né? E esse livro fala dos homens pré-adâmicos. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Até 1859, pastor, praticamente todos entendiam que a Terra era jovem. Teólogos, cientistas, geólogos, cosmólogos, antropólogos, todo mundo entendia que a Terra era jovem. Então, entender que a Terra é jovem não é uma heresia tão herética assim, que até 1859 todos entendiam que ela era jovem. Os teólogos, os grandes, ao lerem Gênesis, literal. O Yom, obviamente, um dia de 24 horas. A palavra Yom tem diferentes significados, pode acomodar outras coisas? Até pode. A palavra manga, o que eu falei? Depende do contexto. Mas se eu falar para vocês assim, cheguei em casa com muita sede, descasquei a fruta manga, tirei a sua casca verde, peguei aquela massa laranja amarelada, coloquei no meu liquidificador, bati, tomei um suco de manga. Você tem alguma dúvida? Que eu falei manga? Eu não falei manga de camisa e outros. O Gênesis é muito claro. Houve tarde, manhã, o terceiro dia, o primeiro dia, o segundo dia. É insistentemente claro que o Yom ali é um dia de 24 horas. Moisés não tinha sequer o conhecimento do que seriam eras, viu, pastor? Como é que um homem que não sabia o que seriam eras escreveria para um povo que não sabia o que seriam eras para que eles entendessem que fossem eras? É um absurdo isso, não tem. E no sétimo dia descansou. Não tem. Eu levei vários hebraístas no meu podcast e perguntei para eles, Carlos Vailate, Augusto Ageu Magalhães, vários. A Mauri Williams, falei assim, Yom acomoda eras? Eles falaram, absolutamente não, isso foi uma invenção. Em 1859, Darwin disse, modificações ao longo de muito tempo sofisticaram a vida. Para dar tempo para que o tempo, com o tempo, fizesse os seus milagres, começamos a envelhecer tudo, começamos a envelhecer o universo lentamente, viu, gente? Agora estão querendo pôr 26 bilhões para tentar salvar a foto do Big Bang, do James Webb. Começamos a envelhecer na Terra e tudo mais. E os cristãos, para tentar salvar a Bíblia, começaram a achar, achar que um hiato, aquela coisa a lacuna é o pior, hein? Não sei se você é lacunista, mas é aquela pior do que ser big banguista. Satanás cai do céu, destrói a Terra se torna, ela era sem forma e vazia, ela não estava estruturada ainda para acomodar todos os diferentes tipos de vida, mas ela era maravilhosa, cheia de água na superfície.
Então, pastor, a gente começou a torturar o texto para tentar encontrar ali formas de adaptar a Bíblia aos milhões e milhões de anos para salvar a Bíblia. E o que aconteceu? A Bíblia não precisa de salvação, gente. Agora, quem precisa de salvação é quem tentou salvar a Bíblia. Estou orando para que eles sejam salvos. Tá? É um absurdo, gente. A gente fez isso, envelheceu o Yom. Então, o Yom é um dia literal de 24 horas. Tem um Reis. Como é que é o primeiro nome dele? É um teólogo que escreveu um tratado maravilhoso que eu estou traduzindo, estou escrevendo um livro. Em 6 dias, há 6.000 anos. Acho que vai ser esse o título. E vai ser devastador o livro, viu, gente? Um monte de ciência, um monte de teologia, um monte... Acabar com essa história, gente. Acaba com essa história. Você acreditou dos milhões, como eu? Larga para trás, cara. Larga para trás. Não tem a menor chance desse universo ser velho, de Deus ter guiado a evolução. Eu fui evolucionista teísta. Eu sei o estrago que isso causa. Olha, um dia eu cheguei e estava dando aula de evolução. Entrou um cristão para ver. Eu fico pensando até hoje se eu não desviei da fé. 2/3 dos nossos jovens se tornam, nas universidades, se tornam ateus. O caminho mais reto e mais fácil dele se tornar ateu é ser um evolucionista teísta. Muitos daquela associação, nas universidades, estão se tornando ateus. Agora, os nossos lados não, tá? Estão firme e forte na fé. Cada vez mais. Cada vez mais. Porque se você faz um compromisso com o evolucionismo teísta, você vai dar valor a quem? A ciência de homens. Veja na associação, eles só discutem ciência de homens. Os livros deles, ciência de homens. Outro dia teve o desafio, ABC2, desculpa. Sobre o desafio ABC2. R$40.000 para você escrever um livro. Tinha lá 20 livros para você escrever, R$40.000. Então, eles têm 800 mil, porque eles têm milhões da Templant. E ganhou o primeiro. Sabe qual o título do livro que ganhou? De uma associação evolucionista teísta que deram R$40.000 para ele escrever? Como e quando os primatas se tornaram humanos. Bora. Isso aí é uma coisa de cristão, gente. Eu mandei lá um negócio, ela falou assim, deixa que eu escreva esse livro. Manda os 40 mil para mim. Como? Impossível. Quando? Nunca. Gente, eles estão dando R$40.000 para escrever um livro. Como e quando os primatas se tornaram humanos. E tentando explicar como a morte chegou antes do pecado na Terra. Comecei no Yom, né, pastor? Vocês já viram como eu sou assim, simpático a essa tese, né? Extremamente. Corroborando o que o Marcos falou, toda vez, enquanto o livro dele não sai, você pode ler A Terra de Onde Veio, do John Whitcomb, da Editora Fiel. Isso. Quando vai falar sobre os 6 dias, o Whitcomb traz dezenas de bibliografia, de autores, colocando que a palavra Yom, precedida de um numeral, limita o seu período a 24 horas. Isso é gramática, isso é hebraico. Outra coisa, em Jó capítulo 30, nós lemos sobre homens que viviam em cavernas. Você que é estudante de teologia, vai lidar com o texto para saber o que está querendo dizer com isso. Wayne Grudem, pastor aqui me lembrou, tem um vídeo sensacional na internet sobre o evolucionismo teísta. A Vida Nova publicou um livro chamado Evolução Teísta, que foi maravilhosamente revisado pelo Marcos, viu, gente? Esse nome tem poder mesmo. Tem, né? Marcos tem poder. O livro Evolução Teísta, da editora Vida Nova, traz todo o trecho, o texto produzido pelo Wayne Grudem. Ele dá 13 argumentações teológicas contra a evolução. E as outras 800 páginas do livro são argumentações contra o evoteísmo do ponto de vista filosófico e do ponto de vista científico. E teológico. E teológico é a terceira parte do livro. Então, é um livro muito bom. E esse vídeo que o Marcos está falando, do Wayne Grudem, é um resumo dessas 13 argumentações teológicas contra a evolução. O Wayne Grudem diz assim, olhando tudo o que acontece no evolucionismo teísta, Deus se torna um Deus cruel, menor,
Ele usa a morte para sofisticar a vida. O pecado, a morte entra antes do pecado do mundo, não se sabe como. E ele fala em inglês assim, it's too big a price to pay, it's too big a price to pay. E ele repete, it's too big a price to pay. É um preço caro demais a ser pago, porque destruirá a igreja. Nos Estados Unidos, é muito claro, você vai nas igrejas, as igrejas raízes, assim, sabe, raiz, Bíblia, 100% literal, estão bombando. As que se sucumbiram ao evolucionismo teísta estão minguando. É um movimento nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas eu acompanho isso de pertinho. Por quê? Porque não faz sentido, gente. O pessoal está abandonando. Para ser evolucionista teísta, se for na minha universidade, vou ser cientista. É mais ou menos assim, cultuar aquele Deus não vale a pena. É um compromisso que destrói a igreja, por isso que a Templeton quer financiar projetos que têm como objetivo convencer os cristãos de que a evolução é compatível com a nossa fé. O dia que isso acontecer, vamos todo mundo para casa pescar. Porque, afinal, quisera ser um peixe. Primeiro, parabéns pela palestra de vocês, muito clara, objetiva. E eu quero fazer algumas perguntas aqui, mas fazendo papel de mal. Fazendo uma... Não quer dizer que o que eu vou falar aqui é necessariamente posicionamento. Minha área é exegese, é Bíblia, né? Então, algumas coisas aqui me chamaram a atenção. Primeiro, né? O relato da criação, do Gênesis, parece que não é completo. Porque lá no Novo Testamento, em Colossenses, vai falar das coisas visíveis e invisíveis que foram criadas por Jesus, lá em Colossenses. Mas o Gênesis 1 nada fala sobre essa criação invisível. E o diabo e seus anjos, onde é que estão nisso? E isso não abre um precedente para você entender que o relato da criação no Gênesis tem limites. E que caberiam outras coisas para explicar mistérios não conhecidos, né? A impressão que eu tenho, às vezes, da fala de vocês, eu acho que não é isso, mas deu até a impressão que ciência e Bíblia não combinam em nada, né? Mas o fato é que a ciência é recente, a Bíblia é antiga. Então, há um espaço de tempo aí, e claro que na interpretação, vocês já falaram aí, mencionaram rapidamente, isso tem que ser levado em conta. Agora, outra pergunta. Pode responder a primeira primeiro, pastor? Pode. Pode. Desculpa. A primeira pergunta tem também a questão das raças. Sim. Olha, obviamente, eu acho que eu deixei bem claro que não é toda ciência que não concorda com a Bíblia. A boa ciência concorda. O design inteligente é boa ciência, a gente tem um monte de evidências. A Eva mitocondrial é ciência. O Adão Y é ciência, as fotos do James Webb é ciência, o genoma é ciência. Há muita boa ciência que combina com a Bíblia. Obviamente que o relato de Gênesis não poderia ser completo. É um livro, ele tentou mostrar os aspectos mais importantes. Agora, nada do que ficou de fora pode ser especulado. Meras especulações, porque ele é completo, não podem ser feitas. A não ser que eles sejam defendidos à luz da Bíblia. Nós estamos especulando fora da Bíblia, estamos colocando coisas que a Bíblia não diz lá dentro, porque ele é incompleto? Não, absolutamente. Deus fez o maior esforço para que, em Gênesis, ele tentasse relatar os principais aspectos da criação. Agora, nessa história de que ele não é completo, chegam pastores, como eu assisti um vídeo outro dia, que disse, olha, Gênesis só fala que foi Deus, mas não fala como nem quando. Como? É óbvio que ele fala como, e é óbvio quando ele fala quando. Então, porque o Gênesis não é completo, a gente, então, vamos deixar a alegoria, mito, e vou colocar as minhas posições e as minhas... Pastor, se não é bíblico, não faz parte das convicções da nossa fé. Pior, se não é científico, pior ainda. Então, a evolução não é bíblica, não é científica. O Big Bang não é bíblico e não é científico. E a gente está tentando achar uma desculpa por não
descrição completa para colocar coisa lá que não deve ser colocada. Totalmente discordante dessa ideia. Eu acho que, se a gente pensar que o relato de Gênesis é incompleto, eu também tenho que pensar que o relato da vida de Jesus também é incompleto, porque dos 12 ao 30, a gente não tem nada sobre a vida de Jesus. Eu posso pensar dessa maneira? Poder eu posso. Só que aí eu vou ferir mortalmente a suficiência das Escrituras. Se dos 12 aos 30 não tem nenhum relato sobre a vida de Jesus, é porque o Espírito Santo não quis que a gente soubesse nada sobre a vida de Jesus, porque dos 12 aos 30, talvez não fosse nada relevante a vida de Jesus. Quando a gente lê na Bíblia das coisas visíveis feitas das coisas invisíveis, será que o autor estava querendo falar sobre os átomos, que a gente não vê, mas eu vejo um conjunto de átomos aqui, e, né, você pode ver que é bem grande esse conjunto? Então, eu respondendo a tua pergunta, pastor, não, eu não vejo o relato do Gênesis incompleto. Talvez ele seja incompleto para minha curiosidade de cientista. Porque eu várias vezes fico pensando da onde que veio o cálcio para entrar no músculo da perna daquele coxo, para fazer a troponina, a tropomiosina e a miosina se contraírem e ele sair pulando quando os apóstolos mandaram ele levantar. Da onde veio esse cálcio? A Bíblia não diz da onde, mas eu quero saber da onde veio esse cálcio. Porque eu tenho curiosidade, mas eu tenho que tomar cuidado, porque a minha curiosidade pode me levar a pecar. Jesus tinha cor de olho, Jesus tinha cor de cabelo, Jesus tinha cor de pele, Jesus tinha formato de orelha, de nariz, de boca, de olho, de sobrancelha. Da onde veio o DNA para tudo isso? Eu posso questionar? Posso. Mas eu tenho que questionar guardando uma certa distância. Porque se eu quiser achar a resposta para essas questões especulativas, eu vou andar muito nessa beiradinha. A Maristela já me olhou com receio. Pode deixar, eu vou para trás. Então, não, o texto não está incompleto. O texto está completo do jeito que o Espírito Santo quis que estivesse. Amém. Exatamente. Tem mais duas perguntinhas, aí eu encerro para abrir para os colegas aí. Eu já li aqui também e vi você falando, fazendo parece que um contraponto, me corrija se eu estiver errado, entre poesia e história. Poesia não é necessariamente história, não há nenhuma relação. No Gênesis você tem. E foi tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia, e vai. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Isso não é um refrão. E por que poesia contradiz a história necessariamente? Eu já percebi em vários proponentes do que vocês estão apresentando. Tudo bem, história e fábula é diferente. História e mito é diferente. Mas a poesia é necessariamente não história? E outra coisa também, uma segunda pergunta, que o professor Marcos falou várias vezes. Não tem esse livro na prateleira, não tem esse livro na prateleira. Isso não é obscurantismo? Eu não tenho que ler o contrário até para saber responder? Eu me lembro no meu seminário, quando a gente estudou a matéria livros poéticos, Gênesis não entrou. E me parece que a literatura evangélica, quando fala de livros poéticos, não tem capítulos sobre Gênesis. Talvez tenha alguma outra citação como poético. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que toda vez que a poesia judaica, a poesia hebraica, nos é apresentada, a poesia hebraica nos é apresentada com uma série de características, paralelismos, quiasmas e tudo mais. Mas eu não vejo isso sendo aplicado ao primeiro capítulo de Gênesis. Outra, por que o primeiro capítulo de Gênesis não pode ser tomado de maneira literalista, que é um pouco mais do que literal? Por que o primeiro capítulo de Gênesis não pode ser tomado como literalista? E o relato da ressurreição de Jesus Cristo é tomado de modo literalista. Apesar do fato de serem gêneros literários diferentes, e eu aprendi isso, Grant Osborne diz isso muito bem, Gordon Fee, Stewart falam isso muito bem, são gêneros literários diferentes, mas o poder que fez Jesus ressuscitar é o mesmo poder que em 6 dias criou tudo que existe e é visto pelos telescópios e microscópios. Por que o relato de Gênesis não pode ser literal? Poesias podem contar histórias? Podem, evidente que podem contar histórias. Poesias podem contar histórias verdadeiras? Podem contar histórias verdadeiras. Mas poesia conta a verdade da história verdadeira? É esse o ponto. Me parece que a Torá não tem esse aspecto poético no primeiro capítulo. Com relação à tecnologia, quando a gente escuta às vezes, eu e o Marcos a gente escuta muito isso, que a Bíblia não tem ciência. Mas se você olhar o relato da construção de Babel, você vai ler ali que o autor escreveu que eles construíram Babel com uma tecnologia nova para aquela época, chamada tijolo. Você vai ver a Bíblia falando de Jubal e Jabal, que com técnica, com ciência, criaram instrumentos musicais. Ciência está na Bíblia. E não é Deuteronômio 29, não está encoberta, não. Alguma coisa está, mas nem tudo. Eu tenho um podcast na Rede 316, parei um pouco, que estava dando muito trabalho, mas são 200 podcasts gravados, está no Spotify, eu falo a Bíblia e a ciência, como tem ciência, inclusive em Gênesis, e vários versículos de Gênesis. Gênesis diz, ajunte-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. É o primeiro grande mar e o primeiro grande continente, Pangeia. Vários relatos em Gênesis que podem ser atrelados a conhecimentos científicos que a gente só foi descobrir muito tempo mais tarde. As dimensões da Arca de Noé são perfeitas. Na Segunda Guerra Mundial, os cargueiros que foram construídos usaram 300 por 50 por 30 côvados, a mesma dimensão. Por quê? A melhor flutuabilidade, a melhor resistência, o melhor conforto possível. O relato de Gênesis é técnico, consistente, coerente. Tem um hebraísta muito famoso no Answers in Genesis, um canal raiz que você deve assistir no YouTube, Answers in Genesis, Genesis Apologetics, Institute for Creation Research. Tem um instituto nos Estados Unidos que faz pesquisas na criação, tudo raiz. Eu visitei eles outro dia, Jeffrey Tolkien e companhia. E o que acontece nesse... O que eu estava falando, meu Deus? Esqueci agora. No... Então, eu estava falando sobre o dilúvio. Grandes descobertas científicas sobre o dilúvio bíblico, exatamente como o Gênesis relata, nada a ver com o épico de Gilgamesh, que tem podcast no Brasil que fica falando isso, né, gente? Eu não vou dizer o nome do podcast, eu vou dizer que começa com bi e termina com bo.
É uma apostasia atrás de apostasia. Eles são pagos pela Associação das Letrinhas para fazer aquele desserviço. Falar que a Bíblia é alegoria, que Gênesis é alegoria, que o dilúvio bíblico foi local. Olha só, gente, a gente está sendo atacado por todos os cantos. E olha, outra coisa, estava falando que nesse instituto, um grande hebraísta de lá fez um vídeo, e ele analisou os verbos, a linguística de Gênesis. 99,8% dos verbos, das palavras, que foram usadas em Gênesis, são usados para descrever fatos por toda a Bíblia. No hebraico, não tem essa história de ser poesia. Tem uma única poesia, de Adão para Eva. Então, a estrutura pode ser poética, mas os verbos, a construção das sentenças, tem a intenção de passar relatos de fatos históricos que de fato aconteceram. E a descrição é maravilhosa, está lá exatamente como Deus fez, por que ele fez, o que ele fez, como e quando. A história dos livros, eu acho assim, a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você está lá com ele na sua estante. Muitos pastores usam como livros de referência, é isso que eu quis dizer, viu, pastor? Usam como livro de referência, aqui é a minha referência, olha só, temos 4 visões, pode só acomodar na minha igreja essas 4 visões. A gente está dormindo com o inimigo, a gente está com o inimigo nas nossas prateleiras e não está reconhecendo que ali é um livro que veio para destruir a nossa fé. Esse é o meu ponto. A gente tem que reconhecer que aquele livro a gente tem que fugir daquilo. Não pode ficar fazendo a propaganda de um livro que é contra a nossa fé. Há livros e livros, há livros que têm que ser incentivados e livros que têm que ser combatidos. Não ficar na sua prateleira e ser usado como referência. Tem pastores que usam como referência. Eu vou nas igrejas, o pastor chega assim e fala, professor, tem esse livro maravilhoso, estou usando para dar aulas na EBD. Percebeu o perigo, gente? Marcos, vem uma pergunta para a gente aqui, também do Marcos. Marcos Santos Alves. Esse nome tem poder, hein? A Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, né, para vocês, está sendo uma instituição que promove realmente a integração entre a comunidade cristã e o campo científico no Brasil de forma correta? Bom, já falei sobre ela. Eu acompanho a ABC2 desde da sua fundação. Fui convidado para a primeira reunião que houve na Unicamp, há uns anos atrás, acho que foi em 1996. E o século passado. O livro que eles estavam promovendo era, não sei o que da fé, como é que chamava, Marcos? O Teste da Fé. O Teste da Fé. São 11 cientistas cristãos relatando a relação deles com a teologia, com a Bíblia, e são 11 Sim. evolucionistas teístas. Quando eu ouvi, falei assim, nossa, gente, que legal, bacana, falei que iria. Aí eu peguei o livro e vi que todos eram evolucionistas teístas. Liguei e falei assim, não vou, senão eu vou destruir esse evento. É meu estilo, né? Vocês já perceberam. Não fui. Gente, e aí eles falam que eles são pluralistas, defendem as 4 visões cristãs sobre as nossas origens. Outro dia eu vi uma palestra que alguém lá fez sobre o design inteligente, falei, nossa, os evolucionistas precisariam assistir essas palestras, porque eles foram muito mais eficientes em destruir a gente. Eles não defendem 4 visões, eles criticam. A Templeton é muito clara. Você só será financiado se você defender o evolucionismo teísta. Nós não aceitamos projetos de criacionistas nem de design inteligente. Como é que eles podem ser pluralistas? Não são. Agora, eles fazem uma boa correlação, uma boa aproximação. Eu sou cientista, eu tenho vários amigos cientistas, vários amigos ateus. E eu pergunto para eles, o que vocês acham da ABC2? O que vocês acham dos evolucionistas teístas? Quer que eu diga a descrição? Inocentes úteis. Inocentes úteis. Eles defendem o indefensável. Outro dia o Pirula foi sensacional, porque ele chegou e falou assim, cara, ser evolucionista teísta? Não pode, não tem como ser. A evolução é acéfala, despropositada, não guiada, não dá para pôr Deus aqui, senão você destrói a minha evolução, não quero saber de Deus na evolução.
E ele não, obviamente, ele não tratou do problema de Deus guiando a evolução, porque ele não conhece teologia, mas na biologia, claro. Então, o que nós estamos fazendo? A ABC2 faz. Ela defende um casamento da nossa fé com a ciência equivocada da evolução e a ciência equivocada do Big Bang. Roberto Covolan é big banguista. O Guilherme de Carvalho é evolucionista teísta, da evolução darwiniana. Todos eles são evolucionistas. E eles querem fazer-nos crer que a evolução falida e o Big Bang falido bate com a nossa fé. Fazendo como? Dizendo que Gênesis é incompleto, que Gênesis está... Outro dia eu estava com uma menina, ela falou assim, professor, acabei de sair de uma reunião da ABC2 e o senhor está defendendo que Gênesis é literal? Eu falei, claro que sim. Aprendi com a minha professorinha da EBD. Falei assim, nossa, mas professor, lá eles falaram que é poético. É poesia, que não é para levar como literal. É só uma descrição de como que Deus fez, mas não como, porque os homens daquela época não entenderiam. Gente, não entenderiam? Claro que sim, eles são muito mais inteligentes que a gente. Então, nós temos uma associação com péssima ciência, tentar casar a gente com a péssima ciência. Eles falam que são pluralistas, chegam assim falando, tentam entrar nos nossos congressos, sabe? Vão lá na consciência cristã, estão querendo entrar, eu sei. Aí o pastor me liga e fala assim, cara, pastor, o senhor é evolucionista disso? Claro que não. Eles não falaram que são? Não. Como a pessoa pode continuar crendo nesse sentido diante do flagelo bacteriano? Então, me diga, pastor William. Eu quero saber. Não é verdade? Me diga. Tem que explicar como é que está lá o motor, uma forma mais avançada, colocando nessa linha, antes de uma forma mais primitiva. Impossível. Sim. Então, como que tem lógica para isso? Eu penso como o Marcos, e o livro Teste da Fé foi o primeiro livro lançado tentando fazer essa união. E eu fiquei muito animado, porque eu falei, cara, tem um monte de cientista que vai pensar junto com a Bíblia. E eu fiquei muito decepcionado por causa disso, porque é um casamento espúrio, não tem como. O flagelo bacteriano aí que o pastor William citou é um dos exemplos clássicos, né, de design inteligente. E eu convido você a procurar aí na internet a borboleta monarca e a borboleta vice-rei, por exemplo. Essas borboletas, elas são absolutamente semelhantes. Você não vai conseguir diferenciar uma da outra andando pela floresta, mas a vice-rei, ela está mimetizada de acordo com a borboleta monarca, porque a vice-rei, ela não tem nenhum mecanismo de defesa e proteção contra o predador. A monarca tem. As larvas da monarca se alimentam de uma planta e, quando elas crescem, se transformam em borboleta, a borboleta monarca tem substância química tóxica dentro dela. Quando o predador vai comer a monarca, o predador morre. E a vice-rei tem o mesmo padrão de cores e tal, e ela está protegida por causa disso. Então, eu acho que não é correto, eu acho que é errado fazer esse tipo de associação. Quer perguntar? É o seguinte, a pessoa, o cristão, ele está entendendo todos os pressupostos, assim, de maneira geral, os pressupostos do design inteligente, mas ela cresceu ouvindo, entendendo assim, que nós estamos olhando o céu e contemplando uma história do universo ali, a imagem das estrelas viajando, chegando aqui. Então, nós estamos olhando não as estrelas de fato, mas essa imagem que viajou anos-luz para chegar até aqui. Sim. E como essa imagem que viajou tanto tempo, como é que a gente explica isso para a pessoa? Então, a Terra é jovem, mas a imagem está andando... A pessoa tem dificuldade. Então, como é que a gente explica de maneira simples? Eu estou dando a deixa aí para você. Eu vou começar antes do Marcos. Vocês vão ver aqui dois amigos pensando um pouquinho só diferente. Adão foi criado como? Como um adulto. Ele não foi criado como criança, porque ele tinha que se reproduzir, ele tinha que trabalhar a terra, ele tinha que dominar sobre a criação, que
da qual, inclusive, ele fazia parte. Então, Adão foi criado adulto. Se a gente pudesse bater um papo com Adão, logo depois que ele foi criado... Ô, Adão, tudo bem? Ah, tudo bem, Marcos. Aí eu viro para o Adão e pergunto assim, Adão, faz quanto tempo que você está aqui no jardim? Estou aqui no jardim há 5 minutos. Você é sério, Adão? Só 5 minutos? Pô, eu estou olhando para você, você já tem barba, você parece um adulto já. Eu saí assim. Já tenho que trabalhar, tenho que virar pai. Eu não podia ser pai se eu fosse um bebê. E eu não, como é que eu ia trabalhar a terra se eu fosse uma criança fraca que não conseguisse arar a terra? Ah, que legal, Adão. Então você só tem 10 minutos de vida, mas você parece que tem 40 anos de idade, 30 anos de idade. Ou seja, quando Deus criou Adão pronto, perfeito e acabado. Da mesma maneira, Deus criou a montanha. Por isso que você pode usar os métodos de datação, os métodos de datação vão dar bilhões de anos. É claro, eu sei disso, Marcos, calma, não precisa babar. Eu sei que os métodos de datação têm os seus problemas de aproximação e resultado, né, específico ali, eu sei disso. Mas se eu pensar em como Adão foi criado, eu também tenho que pensar que a terra foi criada pronta, perfeita, acabada e adulta. Do mesmo jeito que Adão e Eva foram criados prontos, perfeitos, acabados e adultos. Qual que é vou usar um neologismo aqui. Qual é a adulticidade de uma galáxia? 13 bilhões de anos, 12 bilhões de anos. Quando um ser humano é considerado adulto? Na época, né, do Moisés, 40 anos de idade. Hoje em dia até um pouco depois disso. Mas enfim, se a Terra foi criada recentemente, e aqui eu e o Marcos a gente já conversou sobre isso, o fato é que a Terra foi criada adulta, com uma idade aparente. E isso não transforma Deus num enganador. Eles vão olhar para a minha criação e vão pensar que eu fiz isso há bilhões de anos atrás. Não, Deus não pensa desse jeito. A gente aqui pensa errado desse jeito. Então, eu acho que é por aí. Então, perdão, mas a questão não foi esta. A questão é o seguinte, eu estou te vendo aqui como adulto, você está lá, até você chegar aqui tem um espaço de tempo. Então, a Terra lá, 6.000 anos... Só que a distância da estrela, a imagem tem que viajar. Então, a tua resposta não respondeu isso aqui. Agora que vem a parte do Marcos. Então, você deixou o Marcos responder. Agora é que vem essa parte. Muito legal essa parte, porque o problema que era nosso virou deles. Bom, primeiro o pastor pediu para falar sobre as raças. Outro dia eu estava nos Estados Unidos e veio um formuláriozinho para eu colocar minha raça. Aí vieram várias raças ali, eu não quis colocar nenhuma. E no final, ainda bem, tinha assim, Others. Eu cliquei no Others. Especifique, pus assim, humana, seu bobão. E não me prenderam, porque acho que não sabem português, né? Gente, nós somos todos humanos. Há uma única cor, a cor da pele, melanina. Você é branco, você é um mutante debilitado, você perdeu a bênção, você é descascado, desprovido de proteção natural. Eu entendi o que você está querendo dizer. Você é negro, você está ainda com a proteção todinha intacta. Adão e Eva provavelmente eram bem morenos, cor de terra, escura. Nós temos todo mundo tem um par de olhos, tem 2 pernas, tem 2 braços. Nosso cabelo é mais ou menos pontes de sulfeto, é mais ou menos encaracolado, só isso. Seu cabelo é lisão, você perdeu a benção também, irmã. Tem que ficar fazendo, né? Bob, tudo. Gente, nós só temos uma raça. Da onde vem toda a diversificação? Que diversificação é essa? É mais ou menos melanina, mais ou menos ponte de sulfeto. O olhinho do japonês é uma mutação deletéria que fez ele perder a dobrinha, tá? Só isso. Toda essa diversificação vem no nosso genoma. Veio no nosso genoma. Deus já nos fez preparado. Então, o negro foi para a África, escureceu.
O finlandês foi para a Finlândia, não tinha sol, desbotou, porque tinha que absorver o UV para sintetizar a vitamina D. Mas olha para o lado, é tudo gente, tudo humano. Todos somos humanos. Não tem essa história de raça superior e inferior, que a evolução vai nos fazer. Darwin um dia disse, eu vejo no futuro não muito distante que as raças superiores eliminarão as inferiores da Terra. E ele citou aborígenes, os africanos, os pigmeus. Então, nós temos uma mesma raça. Agora, sobre a luz. Olha o problema da luz. A gente defendia que o universo era jovem, mas, aparentemente, tudo indica, o universo é imenso, 96 bilhões de anos-luz, de um extremo até o outro, que a gente nem sabe se é o começo e se é realmente o fim. Por que o universo é imenso? Isaías 40, 20 e pouco, diz assim, com quem vocês me comparariam? Compare com o universo que eu criei. E ele diz que ele mede o universo com a palma das suas mãos. Chama todas as estrelas, 600 sextilhões de estrelas, e chama-as pelo seu nome. A terra é o escabelo dos pés dele. Deus é tremendo, não é? Então, esse universo é imenso. E a gente falava assim, o universo é jovem. Aí o pessoal entrava na internet, no nosso canal, o Jaime chegava para mim, todo mundo falava assim, mas professor, como é que então nós pegamos uma luz lá do início do universo, que se ela chegou aqui, ela teve que viajar por 13,8 bilhões de anos. A gente tinha um grande paradoxo. O paradoxo, tem livros que foram escritos, do universo jovem, com a luz das estrelas, que chegaram aqui. A luz chegou, de várias e várias estrelas. E a gente não sabia explicar muito bem. Havia explicações como a do Marcos aqui, né? O universo foi criado adulto e tal. Muito legal, eu gosto da sua explicação. Acho que de todas é a melhor, Marcos. Mas a gente não sabia explicar. Ganhei essa! Aí, chega a foto do James Webb. O que a foto do James Webb mostra? A foto do universo, lá no início do universo, a 96 bilhões de anos-luz de distância, 13,8 bilhões teóricos de tempo, é igualzinho à foto do universo que nós estamos vendo aqui, com a mesma distribuição de galáxias, com os mesmos elementos, com as mesmas estrelas. Não tem estrela de população 3, as estrelas que só tem hidrogênio e hélio, porque Deus fez tudo pronto, já fez com os elementos pesados lá. Todos os diferentes tipos de galáxias já estão na foto, no começo e aqui, com a mesma distribuição, esféricas, elípticas, espirais, tudo bonitinho, os mesmos elementos, tudo colorido, as estrelas todas coloridas, só não tem estrela verde, né, Marcos? Certo? Por quê? Não continua. Por que não tem estrela verde, gente, no universo? Não continua. Palmeiras não tem mundial, gente. Você acha que eu vou perder essa oportunidade? Eu sei que você Toda não vez vai que eu perder. falo isso, cai o número de inscritos no meu canal. Não sei porquê, acho que é os palmeirenses que saem. Mas gente, tem bastante corintiano. Tem bastante corintiano. E eu sou ponte pretano, tá? Vai. Aí o que a gente sabe? A gente sabe que a luz chegou, mas o tempo não passou. A luz chegou, mas o tempo não passou. Agora o problema está com eles, pastor Williams. Ou para o Jaime eu falei assim, Jaime, me explica agora como que a luz chegou sem o tempo ter passado. Porque se o tempo tivesse passado, as galáxias espirais teriam convergido em elípticas e elípticas para esferas. Se o tempo tivesse passado, o universo teria muito mais buracos negros, teria muito mais, não teria mais cometas, não teria um monte de coisa, mas o universo lá no início é igualzinho ao que o universo hoje. Significa que Deus deu um jeito sobrenatural para que a luz chegasse. E não haverá matemática, não haverá ciência, não haverá cosmologia. O Jaime ficava perguntando, cadê as contas? Cara, eu não tenho conta, o processo foi sobrenatural. É a mesma coisa que você me perguntar como que Jesus ressuscitou Lázaro, como que ele transformou água em vinho, como que ele andou sobre as águas. A Bíblia diz, ele usou a Bíblia chama de virtudes. Jesus, quando falou, senti que de mim saiu o poder, foi gravidade, foi eletromagnetismo, foi um medicamento que Jesus mandou? Foi um poder que Deus tem, que só Ele tem, que a gente desconhece. Então, Ele fez a luz chegar. Por que Ele fez a luz chegar? Eu sei. Porque os céus proclamam a glória de Deus. O universo anuncia a obra das suas mãos.
sem palavras, a gente ouve a sua voz. Então Deus queria que nós víssemos, então Ele fez a luz chegar. Como? Eu vou ter que perguntar para ele. Eu falei assim, o que o senhor fez? Ele falou, Marcos, eu usei uma das minhas virtudes, que você nunca ia entender, por isso que eu não expliquei. Ah, tá vendo? Por isso que eu não coloquei no relato bíblico como eu fiz a luz chegar, porque você nem entenderia. Com relação às raças, a Bora. gente tem que pensar uma coisa também interessante. A palavra Adam, já acenderam as luzes, não estamos falando muito. A palavra Adam também significa vermelho. Interessante é você descobrir qual é a cor do deserto daquela região. Vermelho não é nem claro, como eu, e nem com a pele muito escura, como nossos irmãos africanos. Portanto, se Adão também pode significar vermelho, significa que geneticamente ele não está nas pontas, ele está no meio. O que significa que ele tem código genético para variar para a pele mais clara até a pele mais escura. Os filhos de Noé provavelmente era assim, né, Marcos? E o grande Charles Darwin disse que a seleção natural seleciona o que é selecionável. Ah, por favor, né? Ele podia ter viajado menos para poder Sabe falar. o que Darwin fez? O problema foi a ação. Quem teve a ação? Quem fez? Até Darwin, quem tinha feito era Deus. Darwin transfere a ação para a natureza. Transfere para a seleção natural, transfere para as mutações, transfere para o tempo, perceberam? E tira de Deus o poder de criar, o poder de modificar. A ação não está mais em Deus, a ação está na natureza. E olha que terrível foi isso. Deus virou o quê? Alguém que nada fez, não pode mais nem colocar o seu pezinho na porta, porque Deus não fez nada. Quem fez foi a natureza. Esse é um Por isso ponto... que a gente adora a natureza, é a mãe Gaia. Por isso que os cães são mais importantes hoje que os homens, entendeu? Esse é um ponto importante. Eu não sei nem que oração. Esse é um ponto importante. Do ponto de vista teológico, tá? Não queira discutir com um cientista a teoria da evolução usando argumentos teológicos. Não vai dar certo. Mas, como teólogos que somos, e estamos dentro de uma faculdade teológica, como teólogos que somos, a gente também tem que olhar para a ciência com os olhos da Bíblia. A gente interpreta o nosso entorno, a gente interpreta a realidade à luz da Bíblia. O Marcos colocou agora que a ideia do Darwin foi tirar Deus da explicação e colocar a explicação na natureza. O Darwin chegou a escrever para sua esposa uma carta usando a frase: tenho a impressão que estou assassinando a Deus. Veja, a teoria da evolução propõe que todas as coisas surgiram por processos naturalistas sem a necessidade de Deus. Do ponto de vista teológico, o Gênesis capítulo 3 mostra uma pessoa que também, mostra um ser que também quis tirar Deus do seu lugar de honra. E quis colocar o ser humano no lugar de Deus. Então, do ponto de vista teológico, a teoria da evolução, o naturalismo, não pode ser aceito por cristãos, porque tira Deus do seu lugar de destaque e de honra como criador e ordenador de tudo o que existe. O ser que resolveu tirar Deus do seu lugar e colocar o homem no lugar de Deus, chama-se diabo. E como bom batista bíblico que eu sou, eu vou dizer para você que a teoria da evolução nasceu no inferno. Isso não tem nada a ver com ciência. Eu estou falando de teologia agora.
Porque qualquer ideia, pensamento, ensino ou doutrina que tire Deus do seu trono e coloque qualquer outro ser, é uma proposta da serpente. Nossa, eu falei que era Pedro e o Marcos era o João, hein? Hoje, Não, eu andei com o Pedro um pouco, eu aprendi um pouquinho. queridos, o nosso horário avançou bastante e muitas perguntas que chegaram aqui, foi maravilhoso, Marcos. Muitas perguntas que chegaram aqui não deu para fazermos. Vou propor aos palestrantes uma segunda rodada aí na frente. Acho que a gente pode continuar batendo um papo. Perguntas e respostas. Você tem uns haters bravos aqui no canal, viu, Marcos? Tem um pessoal aqui meio que te persegue. Eu vou falar para os meus haters, que tem alguns meus também, que eu namorei com o Ion, mas não casei, tá? Só para vocês pararem de gracinha aqui comigo. Não casei, né? Eu sou fechado com a terra jovem, tá bom? Só para que fique claro. Pastor, ninguém chuta cachorro morto. E quanto mais você chuta o cachorro, mais ele é bravo e ele está te mordendo, tá bom? Seus bobão. Outro. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, haters. Tem de bom ânimo, eu venci os haters. No grego profundo, aflições é haters. Paulo diz que quando eu sou fraco, atacado pelos haters, aí que eu sou forte. Não foi isso que ele falou? Foi, haters tinha, não tinha?